A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. O seu Deus o protegeu.
paz do Senhor Jesus, nós somos a Igreja Cristã Maranata e hoje, dia de terça-feira, é o dia de culto doutrinário, dia do programa Conversas Bíblicas, o conteúdo Conversas Bíblicas dentro do culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata. E nós vamos então dar início a esse culto. Eu convido aqueles que puderem a estarem de pé para um momento de oração, um momento de acesso à presença do Senhor. Em função desse momento solene, nós vamos estar nessa posição para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, pedimos o acesso à Tua presença, pedimos comunhão contigo, para que o ensino, Senhor, neste culto, chegue ao nosso coração, suba ao nosso coração, Senhor, e nos faça ter transformação de vida. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar. Nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino. Na sequência desse louvor, o pastor Amadeu Loureiro estará na condução do conteúdo Conversas Bíblicas de hoje. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ouve meu piloto ser, não temas só eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: não temas, só consigo, eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e esse canto escuto então. Não temas, só consigo, eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles nossos irmãos da Igreja Maranata, aqueles nossos irmãos também de outras igrejas que nos veem, que nos assistem, pelo canal 126 da TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pelo YouTube. A todos a paz do Senhor. Nós vamos falar hoje, dar continuidade ao nosso programa aqui sobre conversas bíblicas e vamos abordar um tema bastante importante para os dias atuais. Vamos conversar com os pastores sobre fé. O que é fé? Qual a história da fé, a situação da fé nesse tempo todo, hoje? E conosco aqui estão o pastor Luiz Eugênio, que é o secretário executivo da Igreja Cristã Maranata, e o pastor Gilson. Ninguém conhece o pastor Gilson, que ele quase não aparece nas EBDs, né? Quase não. A paz do Senhor a todos.
Então nós vamos começar com o pastor Luiz Eugênio. Vamos lá, pastor Luiz Eugênio. Vamos dar o início ao nosso assunto. Bom, quando nós falamos de fé, não tem nada melhor do que falarmos sobre Hebreus 11:1, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daqueles que não se vê, daquilo que não se vê. Então a fé está definida aí em Hebreus, não tem outra definição para a fé. Agora, quando falamos em fé, nós temos que pensar principalmente em dois aspectos, né? A fé da obra criadora, que é a fé do homem, da razão humana, e a fé redentora, que vem de Deus para o homem. Então, essas grandes diferenças que tem gente que vive só com a fé da obra criadora, a fé material, né? Mas existe a fé da obra criadora, a fé que o homem cria, com a sua autoajuda, com seus esforços, ali é tudo coisa do homem, né? Agora, a fé verdadeira é a fé que vem de Deus para o homem. E Jesus é o autor da fé. Então, é essa fé que vai te sustentar. E Jesus colocou aqui em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A primeira pergunta é, achará fé na terra quando Jesus vier? Que a fé vai desaparecendo aos poucos, né? Cada dia, quanto mais dificuldade o homem enfrenta, a fé vai desaparecendo mais, né? Guarda essa última colocação do pastor Luiz Eugênio, guarda, porque nós vamos voltar a ela no final, é muito importante e você vai concluir, nós vamos deixar você concluir. Se eu esquecer, o pastor Gilson aqui, que tem a cabecinha boa, vai lembrar sobre a fé no nosso momento, no nosso tempo, né? Pastor Gilson, continua. Bom, o que nós poderíamos deixar como bem esclarecido sobre a questão da fé, como firme fundamento, é que o firme fundamento é porque Jesus é o fundamento. Então, Jesus não muda. Então, é uma fé imutável. Por isso, nós poderíamos, por exemplo, fazer aqui uma colocação relacionada a um certo histórico da fé na igreja. Por exemplo, quando é que a fé deixou de ser genuína, autêntica, intrínseca? O Senhor Jesus contou uma parábola, que foi a parábola do grão de mostarda, que é aquele grão que Jesus comparou com a fé. E quando ele conta aquela parábola, ele remonta aquela parábola numa profecia que vai se cumprir num período da igreja, o período chamado Pérgamo, que é quando a fé vai deixar de ser uma estrutura interior de fé, uma fé latente, como uma semente, um grão de mostarda, e ela vai morrer ali, né, em Pérgamo, e em Pérgamo vai se criar uma fé aparamental, uma fé de estrutura meramente religiosa. Aí, aquele momento ali, inclusive, o momento em que a fé sofreu o maior ataque, é citado ali na carta a Pérgamo. A Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É a expressão da carta a Pérgamo. Mostrando que a partir dali, então, em lugar de uma fé interior, passou a existir uma fé exterior. E isso, naturalmente, atraiu os interesses. Que interesses foram esses? As inovações que entraram de heresias. Vieram as aves do céu. Vieram as aves dos céus, né? E comeram o fruto daquela árvore. Então, os interesses que se aninharam, né, nessa estrutura de fé. E aí, naturalmente, a fé passou a ser algo que não era mais interior, oriunda da graça de Deus, mas alguma coisa que ia ser consolidada em atos de obras humanas. Então, a fé, a partir dali, a salvação passou a ser entendida como não mais vinda de Deus, né, mas uma salvação através das obras dos homens. Interessante. Gilson, porque, na verdade, quando a fé, isso que você colocou aí, né? Você fez a colocação sobre o grão de mostarda, a semente, né? Olha só, a igreja hoje é a mesma da igreja primitiva. A nossa fé hoje é a mesma fé da igreja primitiva. Por exemplo, você não planta hoje semente de azeitona e vai nascer abacate. Né? Realmente. Você não planta uma semente. Então, veja só, a semente que deu origem àquela fé era uma semente especial.
Se a semente aqui deu outra árvore, essa semente não é a genuína. Entendeu? Então, isso é muito interessante quando você falou essa colocação aí. Então, quer dizer, a descaracterização da fé foi exatamente que a semente deixou de ser aquela semente genuína. Genuína, é. Então não é a fé que a igreja fiel vive hoje, é a mesma fé É mesmo. da igreja primitiva, que se descaracterizou exatamente quando ela se misturou com o Império Romano, nisso que você citou aí da carta de A carta de Pérgamo. Pérgamo, né? Que é muito interessante. Mas vamos entrar agora para o pastor Luiz Eugênio, que domina bem isso aí e tal. Aham. Vamos entrar então, pastor Luiz Eugênio, na reforma religiosa. Qual a importância da reforma religiosa, então, para essa fé que o pastor Gilson falou aqui, que se descaracterizou lá em Pérgamo? Eu queria ainda fazer uma colocação um pouco antes, Amadeu, colocando sobre podemos dizer, a história da fé. Você vai puxando desde da patrística lá, quando aqueles, depois dos apóstolos, começaram a colocar colocações filosóficas dentro da fé, achando que a fé precisava ser explicada. Então, para crer tem que ter explicação. Então, aí começou o Justino Mártir, Orígenes, até que levantou o Tertuliano e falou, ó, não tem nada a ver a fé, o que tem a ver a Grécia com Jerusalém? Essa mistura está trazendo problema. Em 797, por aí, teve um escritor chamado Alcuim, que ele escreveu a mistura da fé com a filosofia trazia problema para a fé. Já vai em 797. Chegou em Lutero. Lutero teve uma grande experiência com fé, que ele abriu a palavra, ele estava lendo Romanos 1,17. Romanos 17 diz assim, ó, mas nele descobre-se a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, justo viverá da fé. Então Lutero, quando leu esse texto, ele compreendeu que não era por obras que as coisas aconteceriam, era por fé mesmo. Então Lutero aqui, houve um despertamento dele para essa grande reforma que teve em 1517, a questão da fé ser algo principal, porque a fé foi abandonada pelos séculos da igreja no período das trevas, da Idade Média, a Idade Antiga. A fé foi sendo abandonada e substituída por coisas explicativas. Tomás de Aquino veio tentando explicar a fé pela razão, Deus pela razão, tudo porque a coisa foi entrando. Aí Lutero veio para combater isso aí, e nesse combate dele, como diz a carta de Judas, né? Nos ensinando a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Então essa fé precisa de batalhas. Então a reforma protestante trouxe um despertar para a fé verdadeira, que a fé não depende de obra, depende da graça de Deus, e Deus que concede essa fé. Então, quando Lutero levantou esse parâmetro da fé, a reforma começou com isso aqui, com uma grande experiência de fé dele. Certo? Ele teve a experiência da fé e rejeitou qualquer coisa que não fosse por fé, por obra humana, nada disso que anteriormente era isso. Então aqui começou o despertar de uma nova etapa por fé. Embora, depois de Lutero, você vai reparar que muitos voltaram a questão da razão, a questão depois surgiu aquele tal de Schleiermacher na Alemanha, que o sujeito ele começou a combater a fé de tal jeito que destruiu a fé na Alemanha, levou para os Estados Unidos o mesmo ensino. Aí você vê hoje muitas igrejas pregando o que Barth falava, o que outros teólogos falavam. Há um combate indireto à fé, mas mostrando que a fé precisa de explicação, precisa de razão, precisa de material. Então tudo isso nós vemos hoje, né? Desagou no dia de hoje, nós vemos a fé hoje. As pessoas fazem confusão sobre fé, não conseguem entender o que é fé. Até o pastor de Deuti coloca o negócio do Manaim sobre a aula de fé, ele fala o seguinte, ó, vamos parar um minuto aí você está em casa, é como se fosse assim, para um minuto aí, vamos fazer uma concentração, feche seus olhos, faça uma força, você vai receber fé. A fé não vai ser desse jeito, né? A pessoa para, a gente faz esforço, não sei o quê, como a fé fosse assim, a fé é algo que vem da eternidade, é o que vai voltar com a igreja para a eternidade, não vai ficar aqui na terra, não. Então nós temos que, para simplificar, a fé é a direção do Espírito Santo na nossa vida, deixar o Espírito Santo dirigir. Porque tem muitas... a fé as pessoas tentam explicar de muitas maneiras, mas não conseguem explicar, não. A fé não é força de vontade, a fé não é pensamento positivo. Isso aí é tudo bom, né? Mas não é a fé isso aí, né? Entendeu? O que o pastor Luiz Eugênio está colocando
Aqui, o pastor Gedodia fala muito numa expressão, numa palavra que ele coloca sobre mistério, né? É o mistério da fé, né? Exato. Porque você coloca você colocar a fé dentro de um plano racional, de um plano daquilo que é da razão, é muito difícil. Como foi difícil, olha só. E é uma coisa muito interessante, como foi difícil a mensagem da igreja primitiva. Quando Jesus, né, ele parte e deixa uma igreja pequena. A igreja era pequena. Todos viram Jesus ser morto. Foi notório ali em Jerusalém. Mas ninguém viu ressuscitado. Ressurreto, não. Um grupo, só a igreja que viu. Só a igreja. Não é? Muito bem, a igreja viu. Jesus aparece só à igreja. Não aparece aos outros. Não há nenhum relato de alguém que se converteu naquele período ali dos 40 dias, né? Que ele teve aqui. E o que aconteceu? Depois que ele sobe aos céus, vem o Pentecoste, acontece aquilo tudo, aquele grupinho começa a dizer, a pregação de Pedro, que Jesus estava vivo, mas eles não viram. Aquele que vocês viram lá, que foi pregado na cruz, que morreu, ele está vivo, mas eles não viram. Mas 3.000 pessoas, na primeira mensagem de Pedro, creram na mensagem que Pedro estava pregando. E Pedro era um pescador, não era nenhum grande orador. Agora, Mateus, só fazendo uma observação, 1 Coríntios 15, versículo 6, diz o seguinte, não foram só os 12 apóstolos que viram Jesus, não. Aqui diz, depois, 1 Coríntios 15, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então, a igreja na época, aqui o apóstolo Paulo fala em Coríntios 15, 6, foi visto mais de 500 irmãos que viram Jesus ali, depois, diz assim, versículo 5, 15, 5, e foi visto por Cefas, que é Pedro, né? Depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Ou seja, só os da igreja, né? Só os, exatamente. Só da igreja, que criam, né? Exato. Então, teve muitas testemunhas da ressurreição, né? Exato. Mas, mas a mensagem ali, ela, quer dizer, a experiência de fé eles creram na mensagem de Pedro. Exatamente, isso aí. Mas eles foram, quer dizer, o Espírito Santo convenceu aquele grupo. Depois 5.000 lá, mas os 5.000 já tinham um sinal, que foi o... Nos 3.000 não tinha um sinal, tinha só o que estava acontecendo ali com o Pentecoste, com a manifestação de dons e tal. Aqui foi a cura do coxo, né? Porque uma coisa que eles não viam, tinha uma coisa sobrenatural ali. Então, a fé, como o Gedotim fala, a fé é um mistério, não é? Agora, você colocou bem, Gilson, a descaracterização da fé quando ela se mistura com o Império Romano, né? Ali em Pérgamo, você colocou bem, o assunto que você está trazendo de maneira... Né? Eu até estava comentando sobre as 7 cartas, Gilson. Sim. Os irmãos devem assistir o programa muito bom, das 7 cartas. Olha, achei muito... O clima, eu assisti o primeiro com o Patmos, não é só, porque não é uma questão de... Para nós é muito importante isso. Não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de um programa jornalístico ou coisa parecida. Há um momento solene, há uma solenidade no programa que leva as pessoas a como se voltasse ao tempo e entrasse no tempo que é profético, é muito, muito bom aquilo ali. Não deve deixar de assistir esses episódios das 7 cartas, é muito bom. Voltando ainda ao assunto de fé aqui, para nós estamos caminhando aqui. A fé se descaracteriza ali em Pérgamo, como você fala ali. Então ela misturou com o Império Romano. Paganismo romano. Aí com o paganismo trouxe todos os costumes para dentro do cristianismo, e aí a fé se descaracterizou por completo, né? Tem até uma referência, né, ali de que a semente ali,
O fermento nas 3 medidas. Não, eu me refiro ainda à parábola do grão de mostarda, Sim. porque é natural que uma semente lançada na terra, ela morre mesmo. Sei. Mas ali era para mostrar a mudança, a transformação de uma fé que era latente, interior, numa fé exteriorizada. E o motivo que levou a isso, na parábola, o Senhor Jesus fala sobre isso na parábola, que diz assim, é que um homem lançando mão desse grão, ele jogou esse grão na terra, plantou na terra dele. E aí, então, deu lugar a uma grande árvore. Então, o que significa isso? Toda vez que o homem lança mão da fé verdadeira e ele joga aquela fé no campo do interesse dele, aí ele, naturalmente, ele exterioriza aquela fé, ele materializa aquela fé. E isso é uma lição que fica, inclusive, até para os nossos dias. Ou seja, isso até hoje, todas as pessoas hoje que pegam a fé genuína e transformam a fé genuína em algo para satisfazer o seu interesse pessoal, de ser famoso, de ganhar dinheiro, de mercadejar a fé, ele naturalmente vai criar uma fé de aparência, uma fé exteriorizada, uma fé materializada. Uma fé daquilo que é exatamente o que aconteceu na descaracterização da fé quando se mistura. Há uma coisa, acho que vocês concordam comigo, a ação do adversário é muito parecida em todo o tempo, né? Exato. Porque, exatamente. Ele tem a mesma... Porque, na verdade, quando ele descaracteriza a fé em Pérgamo, ele torna a fé racional, mística, supersticiosa. Voltando ainda a uns assuntos que eu gosto, as coisas que Jesus te coloca, às vezes ele coloca sem nem perceber que ele colocou. Uma frase que ele diz assim, muitos pentecostais se afastaram do Pentecostes. Porque às vezes você fala que você é pentecostal, mas você começa a cometer o mesmo equívoco da igreja aqui em Pérgamo. Exato. Quando você coloca as coisas materiais para justificar a fé. Quer dizer, você coloca coisas materiais para justificar, fazer a pessoa crer através daquilo que é material, daquilo que é visível, quando a fé não é isso. Mas voltando aqui agora, já caminhando para o nosso final, pastor Luiz Eugênio, o que o senhor tem para falar sobre a fé e o momento profético que nós estamos vivendo? Essa crise do cristianismo tem alguma coisa a ver com a fé? Com certeza. Voltando do início, lá que você tinha falado do início, Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Jesus já profetizou que ia acontecer. A fé ia sendo banalizada, ia sendo confundida com outras coisas. As pessoas, hoje, para a fé, o cristianismo, o evangelho sempre permanece, mas o cristianismo vai sendo destruído porque a fé foi se perdendo o objetivo da fé. Então, o que acontece? Hoje em dia, você vê tudo, as pessoas falam sobre fé, mas não é uma fé que Jesus pregou, porque a fé verdadeira que Jesus falou aqui agora sobre a semente, como é que ela vai? Às vezes é uma coisa pequena, né? Mas dar uma árvore é uma coisa que às vezes a pessoa... o apóstolo Paulo falou assim, acabei a carreira, guardei a fé. Então, de tudo que você guardar, você vai guardar sua fé em Jesus. Ele sofreu tudo, mas a fé, ele permaneceu com a fé, guardou a fé. Se guardar a fé, quando Jesus vier arrebatar, você vai junto com a fé vai sair da terra. Então, a fé é que vai te guardar nessa última hora. É você manter a fé. Não deixar ninguém confundir a sua fé, ninguém atrapalhar a sua fé, achar que precisa de coisas materiais para você crer. É você e o Senhor, né? A fé é isso aí, né? Eu até me lembro, assim, a propósito dessa expressão do pastor Luiz Eugênio, de uma frase que o pastor Gedeuti sempre usa, quando ele diz assim, você tem tanto de fé quanto tem de Jesus revelando a sua vida. Se revelando a sua vida. É claro. Porque a fé, ela é uma, como o Luiz Eugênio colocou aqui, é uma operação do Espírito Santo. Então ela é um segredo, ela é um mistério. Né? A fé descaracterizada, ela é mística e supersticiosa. Esse que é o grande perigo dos movimentos pentecostais. Quer dizer, você pegar, você tentar fazer com que eu vou mover a fé na sua vida através daquilo que você vai ver. Aí eu vou tentar fazer algo
algo assim, né, material, físico, para poder... Isso é um grande engano, entendeu? Porque eu vou, né, vou pegar uma coisa, fazer uma coisa visível aqui, aquilo que Jesus falou, né? Eles queriam um sinal para crer em Jesus, né? Aí Jesus, não, nenhum sinal vai ser dado a você, a não ser do profeta Jonas, que ele profetizou sobre a morte e ressurreição. Então, há pessoas que estão querendo e pastores que acham que você gera fé em alguém mostrando alguma coisa, como se diz assim, sobrenatural e tal, para a pessoa acreditar. E a fé aquilo, o pastor Judeuti, que é o nosso presidente da igreja, fala da experiência, conta a experiência do Manaim, que eu acho interessante também. Fala, uma pessoa fez 12 vestibulares e no 13º passou. Foi fazer um curso de medicina, que é difícil, né? Passou no 13º, aí falou, esse aí é um homem de fé. Não, é um homem teimoso mesmo, é um homem persistente, não tem nada a ver com fé. É igual, você vai ver o goleiro, o outro fala, o goleiro, houve um pênalti, 45 minutos do segundo tempo, um pênalti ali. Aí o outro goleiro, um se benze, o outro se benze também, aí vai chutar, o goleiro agarra. Quem tem mais fé? Nenhum dos dois, não tem nada a ver com fé, isso, né? Então, olha só, às vezes as pessoas confundem as coisas com a fé. Isso aí, o irmão no Rio de Janeiro, que é contado do irmão no Rio de Janeiro, que ele foi fazer um concurso. O concurso tinha uma vaga para 3 mil candidatos. Ele falou, pastor, essa vaga é minha, hein? O pastor falou, você está falando? Aí ele foi fazer a prova, passou. A única vaga que tinha, ele passou. Isso é fé? Não é preparo, ele se preparou para o concurso. Então os irmãos confundem as coisas, né? É isso mesmo. Bem, irmãos, nós estamos então chegando ao nosso fim, ao nosso término. Um assunto muito interessante, um assunto palpitante, um assunto que desperta interesse. O pastor Luiz Eugênio falou, o pastor Gilson falou também. Assunto bem importante para nós nesses dias agora, nesse momento agora. O pastor Luiz Eugênio falou sobre a carta de Judas, batalhar pela fé. A igreja primitiva batalhou nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, mas hoje nós batalhamos na mente, porque o adversário tenta atingir as mentes para destruir a fé na mente, né? Ele está vendo aí todas essas coisas que vêm e ditas, né? Hoje você vê a agressão à mente através das internet, alguma coisa, para destruir a fé e tal. Mas essa fé que é destruída dessa forma não é a fé genuína, não é a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, como o pastor Gilson colocou, é um firme fundamento. Um firme fundamento é Jesus. Nós estamos encerrando aqui, pastor Luiz Eugênio, a parte do senhor. Paz do Senhor. Pastor Gilson, a parte do senhor. Paz do Senhor, pastor Maria. A parte do senhor a todos e até a nossa próxima. A parte do senhor a todos. Pela fé eu caminho, olhando só pra Jesus. Minha mão pus na sua. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você assistiu o programa Conversas Bíblicas, você teve acesso a um conteúdo doutrinário, também cantamos louvor ao Senhor e agora vamos orar.
entregando no altar do Senhor o nosso culto, esse tempo reservado, dedicado a Deus e que Ele converte em bênçãos para as nossas vidas. Por isso, nós vamos agora glorificar o nome dEle. Aqueles que puderem, claro, desejarem, podem estar de pé para esse momento de oração. Senhor Deus, no Teu altar colocamos o culto dessa noite, nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão, Senhor, porque tivemos o Teu ensino, a Tua revelação, a Tua direção para nós como igreja, como rebanho do Senhor, como ovelhas do Teu pasto. Louvamos que o alimento espiritual nos foi dado nessa noite. Agora pedimos que Tu recebas no Teu altar o nosso louvor e adoração, nosso culto, Senhor, e nos despeças, não da Tua presença, mas desse momento, mas que continuemos, Senhor, ouvindo, vivendo a experiência contigo, ouvindo a Tua voz, Senhor, sabendo e conhecendo os Teus maravilhosos caminhos. Assim pedimos, recebe no Teu altar o culto e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Terminado o nosso culto, estejam à vontade. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de lembrar do número 0800 que está aparecendo aqui na tela, 0800 707 3076. Esse número ele é para assistência espiritual para os membros da Igreja Maranata e também para aqueles que não são membros da Igreja Cristã Maranata. Se você está nessa condição, se você precisa de uma oração ou conhece alguém que precisa, não hesite em compartilhar esse número com aquelas pessoas que precisam para que elas tenham acesso a esse serviço que é gratuito. A ligação é gratuita, o serviço é gratuito, nós não vamos pedir nada, nenhuma contribuição, oferta, não vamos tentar vender nada, constranger ninguém a nada. Nós vamos simplesmente prestar a assistência que você precisa. Como igreja, nós temos esse papel, essa responsabilidade, essa missão diante de Deus, tá bom? Então tá aí o número. Também está aparecendo agora um outro número que é para quem mora no exterior. É a mesma coisa, o mesmo serviço, ligação via WhatsApp. Para aquelas pessoas que moram no exterior, podem também fazer uso desse recurso gratuitamente. E ainda, antes de encerrarmos, queremos dizer o seguinte: se você teve uma experiência nesse culto, se aquilo que você aprendeu, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi transmitido, trouxe uma experiência para a sua vida, está aparecendo um QR Code na tela, não deixe de apontar a câmera do seu celular e narrar através de texto. Se você apontar a câmera do seu celular, vai ser redirecionado para o WhatsApp e você vai poder escrever ali, narrando a experiência que você teve. Será uma alegria para nós, esse culto é interativo, você participa dele e será uma grande bênção saber da experiência que você teve nesse culto. Amém? Está assim encerrado o nosso culto, nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.